Olá, pessoinhas! Eu sou o Fernando Jumper e hoje vamos falar de um tema bem especial. Vamos falar sobre a série Cidade Invisível, a nova série da Netflix que fala das lendas do folclore brasileiro de uma maneira mais adulta e madura, diferente do que a gente está habituado e acostumado a ver. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre essa série. Sejam bem-vindos ao Exílio. Lançada no dia 5 de fevereiro, a série Cidade Invisível tem um roteiro muito interessante e ela trabalha com as lendas e contos do folclore brasileiro de uma maneira mais adulta, profunda, com um clima de suspense e mistério. Diferente do que a gente está acostumado a ver, tanto nos contos infantis de Monteiro Lobato, como nas obras televisivas, desde animações até o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que já teve 2 versões. Nessas obras, mais ligadas ao público infantil, a gente geralmente vê os contos, ainda que de uma maneira assustadora, eles aparecem muito mais como uma alegoria, um elemento colorido, um elemento que vai compor esse cenário. Na série Cidade Invisível, não, eles aparecem de fato como eles surgiram na nossa lenda e no nosso folclore, como lendas de fato assustadoras. Lendas que têm poderes, que são místicas e que fazem parte dessa cultura nacional sombria, o que é algo bem interessante. Um dos aspectos explorados pela série é a floresta e de como a floresta é o lugar dessas lendas e a degradação da floresta afeta diretamente a maneira como essas lendas se relacionam com o mundo hoje. Isso é um elemento muito importante porque as florestas eles eram um ambiente majoritariamente presente no Brasil na época em que essas lendas foram criadas, na colônia ou no império. E com o passar do tempo, o avanço das cidades e a população se tornando cada vez mais urbana, as cidades acabaram engolindo a floresta. Engolindo a floresta, engoliram também esses mitos e lendas dentro deles. Outro elemento extremamente importante em relação à floresta e às lendas é a cidade e a forma como essas lendas precisam se adaptar para sobreviver nas cidades. Enquanto umas conseguem se adaptar bem, criar um clima de sobrevivência mais agradável, outras não conseguem se adaptar tão bem e realmente se entregam numa fossa. E essa diferença nítida de como uma está mais ligada à floresta do que outra foi um elemento muito bem trabalhado pela trama e que dá essa noção de profundidade e fala de um tema que é comum e recorrente em obras brasileiras, que é a degradação da floresta e de como ela deve ser protegida, mas sem ficar batendo nesse tema e deixando ele cansado. E a forma como a gente é apresentado às lendas e aos mitos de folclore, saindo do mundo real para o mundo místico, é bem interessante, que é através de um personagem humano, que é o personagem do Eric, um policial ambiental que perde a sua esposa de uma maneira extremamente misteriosa, o personagem do ator Marco Pigossi, e por conta disso ele começa a investigar, e essa investigação acaba batendo em criaturas místicas, e isso vai abrindo aos poucos o leque. Aliás, todo o elenco da série está de muito parabéns. As atuações e a entrega são tão boas quanto o roteiro, o que dão essa noção de profundidade. Cada personagem tem uma personalidade própria e que faz sentido dentro do mundo. As alianças e os antagonismos, elas fazem sentido, elas são plausíveis. E as identidades, elas não são meros arquétipos e caricaturas de coisas como a gente vê nos contos infantis. Elas realmente têm vontades, têm desejos, têm aspirações e elas agem segundo aquilo que elas acreditam estar mais correto naquele momento. Seja porque naquele momento ela quer defender os seus, ou porque ela se entregou, ou porque ela acha que algo está mais correto ou não. E aí, fazendo algumas menções do que mais se destaca, uma atuação extremamente marcante para mim foi a atuação do Fábio Lago enquanto Iberê ou Curupira, e mostra o como os poderes do Curupira estão ligados à floresta e à proteção da mesma, e está realmente ligado àquela terra, àquele ambiente natural, e a ausência desse ambiente natural, o quanto ela provoca nele um desgaste e um dano muito maior do que provoca nos outros. Um contraponto é a personagem da Cuca, da Alessandra Negrini, que ela não só consegue fazer uma adaptação e criar de fato uma comunidade para os seres da floresta, para os seres místicos dentro da cidade, como ela consegue estabelecer relação de poder para com eles, e ela ao mesmo tempo consegue se desenvolver na trama, ora sendo antagonista,
ora sendo protagonista e principalmente mudando as suas relações de apoio ou antagonismo de acordo com a lógica como ela enfrenta. Afinal, a ideia dela é proteger os seus. Os poderes da Cuca foram outra coisa que chamou muito a atenção da galera. Porque a Cuca, ela é um personagem muito batido, que a gente conhece principalmente como aquele jacaré loiro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, muita gente não levava a Cuca a sério. Muita gente levava na brincadeira quando alguém dizia cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui, te pega de lá. Ou dorme neném que a Cuca vem pegar. E toda essa mística de bruxa que envolveu a Cuca foi bem interessante. Inclusive o próprio uso da mariposa, onde aquela mariposa em algumas regiões do país, ela é chamada de mariposa de bruxa, e uma delas pousar em você, você precisa fazer o sinal da cruz para repelir qualquer tipo de feitiço. Então, utilizar a mariposa como elemento que define a Cuca e como elemento que representa os poderes dela foi um acerto muito grande da série. Ah, e antes que eu me esqueça e você se esqueça, deixa o like logo no começo para fortalecer o canal, para dar uma visibilidade maior pra gente. E se chegar no final do vídeo e você não tiver gostado, você coloca o dislike. Comente aqui o que você achou do vídeo, suas opiniões, suas ideias, sugestões de tema, o que é que você acha que a gente poderia melhorar, o que é que você acha do nosso cenário. A gente está testando cenários, então comente o que você acha. Eu preferi o primeiro, eu preferi o segundo, eu preferi o terceiro, porque a gente está realmente fazendo testes e a opinião de vocês é extremamente importante. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações, e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, que você queira, nas mais variadas redes sociais. A gente agradece muito e vai fortalecer muito o canal, e o nosso foco aqui é trazer o melhor possível de conteúdo nerd para vocês. Outro personagem que também chama a atenção é o Saci, do Wesley Guimarães, que ele coloca o Saci muito mais do que como um moleque trelento, um moleque treloso, um moleque... como é que eu posso dizer? Que realmente tá preocupado em fazer trollagens e molecagens com a galera, e deu uma profundidade ao personagem. Ele era um personagem criado num intuito de sobrevivência. Aliás, esse é outro ponto que precisa ser frisado. Todas as lendas, ou a maioria delas, têm suas origens colocadas lá. E por ter essas origens colocadas, você começa a entender essa profundidade das lendas a partir das origens delas. Se uma começou porque ela foi traída por homens, então ela começa a atacar homens. Se outro começou porque ele ia morrer e ele precisou sobreviver, ele começa a lutar por sobrevivência. Se outro começou porque foi atacado por caçadores, ou teve sua família atacada por caçadores, ele começa a perseguir caçadores. Ele dá uma lógica e uma profundidade para as lendas muito maior do que aqueles contos que a gente via nas lendas infantis de, o Curupira protege a floresta dos caçadores porque ele quer proteger a floresta. Não é porque ele quer proteger a floresta, é porque a origem dele tá ligada a essa proteção da floresta. A Yara, ela com o canto seduz os homens e os afoga na água. Por que ela faz isso? Porque ela tem essa sina, literalmente uma sina, uma constância de fazer isso. E o Saci do Wesley Guimarães, ele mostra muito como é difícil se adaptar, mas como ele consegue se adaptar a partir da própria sobrevivência. Só que ao invés de ele ser aquele personagem clássico de séries e filmes, que é o egoísta e eu preciso sobreviver, e lá na frente ele virar agora eu não só sou egoísta e eu me importo, como é o exemplo clássico da cultura pop, é o personagem do Han Solo, ele já começa sendo esse personagem que ele é egoísta, mas ele tem aquelas pessoas com quem ele se importa. E as pessoas com quem ele se importa, ele está disposto a se sacrificar por elas. As pessoas com quem ele não se importa, ele não está disposto a sacrificar por elas, ele está disposto a proteger o seu da reta. E isso traz uma humanidade, uma lógica real humana, tirando dos arquétipos, que geralmente em outros conteúdos e séries não tem. E principalmente as lendas até então não tinham. As lendas, elas se tornaram muito mais humanas e muito mais próximas de nós. Você começa a acreditar de fato que elas poderiam estar aí se fossem apresentadas daquela forma. Cada lenda que é apresentada, ela é apresentada muito bem. O Boto Cor-de-Rosa, o Tutu, ou o Bicho-Papão, a Cuca, o Saci, o Iberê, o Curupira, a Yara e o Corpo Seco. Eles são muito bem apresentados na série e são eles.
essa quantidade limitada de seres foi outro acerto da série da Netflix, porque ela abre brecha para que outras lendas possam aparecer. Como vocês devem ter visto no vídeo passado aqui, a gente falou sobre lobisomens brasileiros. Eu queria que o lobisomem tivesse aparecido na série. Na verdade, eu quero que ele apareça na série, na segunda ou numa terceira temporada. Então, você fica ansioso porque o folclore brasileiro ele é riquíssimo. Ele possui muitas lendas. E se você não viu o vídeo do lobisomem ainda, a gente vai deixar linkado no card aqui em cima. Eu não sei qual é o lado, mas o pessoal do TI da edição vai colocar. Eu suponho que seja esse lado, mas eu posso estar olhando pro lado errado. Então, se eu estiver olhando pro lado errado, me perdoe. E eles vão deixar linkado aí o card para que você assista esse vídeo também. Mas outras lendas, lendas locais. Eu, como nordestino alagoano, quero ver várias lendas locais, como a Mulher da Capa Preta ou o Jaraguá, que a gente tem por aqui. Então, essa abertura para que outras lendas possam aparecer, para que outras lendas possam ser exploradas, também é um grande acerto da série. E agora, um alerta de spoiler. Se você, assim como eu, tem problema com qualquer tipo de spoiler, eu recomendo que você pare o vídeo agora. Mas se você não tem problema com nenhum tipo de spoiler, ou só tem problemas com spoilers se eles forem realmente spoilers muito grandes, ou se você já assistiu a primeira temporada inteira, então vamos embora que a gente vai falar sobre o antagonista da primeira temporada de Cidade Invisível. O antagonista da primeira temporada foi algo que me deixou e me chamou muita atenção, porque eles não utilizaram o clássico do homem versus a natureza de uma maneira comum e corriqueira, como sempre aparece. É o homem mau, malvadão, o grande empresário que quer destruir a floresta. A gente já viu isso em vários filmes, várias obras, e principalmente em obras brasileiras. Isso é algo comum e corriqueiro. Mas aqui você utiliza o homem, o indivíduo que quer destruir a floresta, mas como uma entidade, que é o corpo seco. Então, vale citar rapidamente a lenda do corpo seco, para quem não conhece. Ela é uma lenda comum no sudeste e centro-oeste, principalmente nas regiões mais de interior, onde o indivíduo ele foi tão ruim, tão desprezível, tão pedra ruim em vida, que quando ele morreu, ele foi rejeitado por Deus, mas ele também foi rejeitado pelo diabo. Você deve ser uma pessoa muito ruim para ter sido rejeitado pelo diabo. E a terra onde ele foi enterrado não aguenta a presença daquela alma pútrida, horrível. E ela expulsa ela da própria terra. E aí ele passa a vagar como uma alma penada. Às vezes, em algumas lendas, como um zumbi, de fato, com o próprio corpo se arrastando. E em outras, mais como um espectro, que é o que a série usa. Como um espírito ruim que anda e possui as pessoas. Segundo as lendas, ele andaria por estradas esperando por viajantes desavisados para colar no corpo desses indivíduos e sugar a vida desses indivíduos. Em alguns lugares é o sangue, em outros é a juventude, a vida, a alma da própria pessoa. No geral, o corpo seco ele é esse parasita que entra nos indivíduos e ele está atrás de alimento e vingança contra aqueles que por algum motivo ele tinha alguma reixa em vida. E isso é trabalhado na série de uma maneira brilhante, pois em Cidade Invisível, o corpo seco é a entidade de um cara que faleceu. Isso aí a gente vê logo no primeiro episódio da trama, é o plot inicial, e ele busca vingança. A forma como ele possui, as pessoas que ele possui, você que já assistiu a série sabe. E isso é um ponto de trabalho muito interessante, porque você é pego de surpresa, não por ser um corpo seco, ou não porque ele está lá, mas pelas pessoas que ele possui, pela forma como ele trabalha se vingando das entidades e da própria natureza que o destruiu. Mesmo ele sendo a entidade, ele luta contra as entidades e faz total sentido e é plausível. Essa lógica da série é algo que torna ela extremamente agradável. Então, por hoje é isso, pessoinhas. Não se esqueça de deixar seus comentários. Você gostou da lenda do corpo seco? Quer que a gente fale de mais lendas aqui, de outras lendas, lendas mais regionais, lendas de várias regiões? Deixa aqui nos comentários qual lenda você gostaria de ver. Se você não assistiu a série ainda e ficou até aqui porque não se importa com spoiler, vai assistir a série, comenta o que você acha da série, o que achou do nosso vídeo,
aqui embaixo. No mais, o link para as nossas redes sociais vai estar aqui na descrição. Comente com a gente, fale conosco e interaja conosco sempre. No mais é isso e voltem sempre ao exílio.